Olá, eu sou a Sandra Felício e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa casinha que é um porta-chaves. A técnica é de craquelê. Bora pintar? Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal e eu vou mostrar como fiz essa casinha. Eu usei essa tinta Mascavo da Gliarte, é um PVA. Coloquei aqui na minha bandeja um pouquinho e com a ajuda de um rolinho eu vou espalhar, puxar bem a tinta pra gente dar um fundo nessa casinha. Ela é lisa, não tem nenhum detalhe. E aqui eu vou aplicar com o rolinho, então, espalhar bem, esticando bem essa tinta. A gente vai dar um fundo só, uma vez só, porque como eu vou fazer o craquelê por cima, não precisa fechar bem a cor, tá? Então, é uma demão bem simples aqui. E aqui, depois de passado, vou aguardar a secagem ou acelerar com o secador. E agora, depois de pronta, eu vou usar aqui a cola Cascorês, essa do rótulo azul. Pode ser uma cola branca, tá? Que você tem aí. Eu tenho aqui um pouquinho no meu potinho, que eu já deixo aqui pra ficar mais fácil. Com um pincel de cabo amarelo, eu vou espalhar bem aqui essa cola sobre a peça. Aqui também é só espalhar, puxando a cola, tá? E eu vou colocar em toda a peça porque eu quero que o craquelê apareça em toda ela. Existem outras formas de fazer o craquelê. Existe o verniz craquelê, o kit craquelador. Então, esse daqui é um efeito com cola, que é um material mais simples, mais fácil, a gente tem em casa. Então, fica um efeito legal também, né? Há quem não goste do craquelê com a cola e há quem goste muito, né? Eu uso os dois. Então, são efeitos diferentes, mas a técnica é a mesma, tá? Então, você espalha bem aqui essa cola, puxa. Não precisa carregar muito, mas também não pode deixar sem cola, senão ele não vai craquelar, tá ok? Pronto, aqui pra mim já tá bom, tá? É uma quantidade razoável de cola, nem muito em excesso, tá? E nem pouquinho. Agora eu vou aguardar a secagem dessa cola. Quando ela tiver quase transparente, eu volto aqui pra mostrar. Bom, aqui pra mim já ficou um resultado legal, ó. Ela tá quase transparente, essa parte que tá mais branca também não tem problema, tá? Ela vai craquelar também. E aí, aqui na minha bandejinha, eu coloquei um pouco de tinta branca, PVA branca, com pincel macio, a gente encharca bem aqui o pincel dos dois lados e vai depositando na peça no mesmo sentido, tá? Evite cruzar, fazer outro sentido, sempre no mesmo sentido. O que é importante aqui também é não ficar passando a tinta, né, no mesmo lugar, fazendo muitas vezes o mesmo movimento no mesmo lugar. Então, vai espalhando, vai puxando devagar, né, para não tirar a cola, o efeito ele vai ser bem legal. Pronto, agora vou tirar aqui o excesso, né, das bordinhas, depois a gente faz um acabamento aqui. Aqui a gente tem duas opções, ou deixar ela secar naturalmente ou dar uma acelerada com o secador. Então, se eu acelerar com o secador, os cracos eles vão abrir mais, né, porque ele espalha mais a tinta. Olha, já tá até aparecendo, craquelando. Se deixar natural, eles vão ficar aquele rachadinho pequenininho, né? Então, aqui também é de gosto. Eu vou dar uma acelerada aqui com o secador só para vocês verem como fica, tá? Olha só. Ele já vai craquelando conforme a gente vai secando. É possível já ver, né, as rachaduras aqui. Pronto, ó. Sequei não com o secador muito em cima, mas olha só como ficou. Fica bem legal.
o efeito. E com o verniz craquelê fica bem parecido, mas a cola também dá um efeito super legal, ó. Quanto mais a gente seca, ele mais abre, né, os veios. Então, dá pra ver a cor de fundo e fica um efeito bem bacana. Agora, eu vou pintar com esse bordô e um azul, as duas partes, uma que é a parte de cima do telhadinho, vou pintar aqui com esse bordô. Então, o que eu faço? Eu uso o mesmo rolinho, tá? E pego um pouquinho de tinta aqui do bordô e um pouquinho de tinta do azul do outro lado. Assim, a gente economiza tempo e tinta e rolinho, né? Então, é só ir passando aqui, como é uma parte mais fininha, essa parte é do telhadinho da casa, né? Então, é só ir depositando aqui com o rolinho devagar, né? Não precisa pressionar o rolinho para não borrar as laterais aqui. Então, eu vou pintar aqui o telhadinho e vou pintar a parte de baixo, onde a gente vai colocar os ganchinhos de azul. Depois de seco, eu vou dar mais uma demão para fechar bem o fundo. Daí é o mesmo procedimento, né? O rolinho com as duas cores e só ir depositando devagar para não borrar as laterais do aplique. Agora que já estão bem secas, eu vou posicioná-las aqui. Vai ficar assim, aqui embaixo os ganchinhos e aqui em cima o telhadinho. Mas ainda vou fazer um efeito aqui, né? Vou colocar esse stencil. E aí, você pode colocar o stencil que você tiver aí com a frase que você tiver, tá? Mas antes de bater o stencil, eu vou usar essa cor cru. Pode ser um bege clarinho que você tenha, um pincel de cabo amarelo de cerdas. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta e vou fazer uma pátina por cima desse branco, só para tirar esse branco, né? Para não ficar muito claro. É para dar um efeito mesmo mais envelhecidinho, tá? Então, é só espalhando aqui. O meu pincel só está úmido, mais para seco, só para as cerdas não ficarem muito secas. E aí, vai só espalhando aqui a tinta, né? Pouca tinta, é só para dar uma cobertura com outro tom. Então, ele vai ficar manchadinho, branco e begezinho. É bem suave, tá? Ok? Agora, com a cor marrom, tá? Pode ser um marrom que você tiver. Esse daqui é o Dark Chocolate, um marrom mais escuro. E eu vou fazer aqui uns queimadinhos, tanto na lateral, coloquei um pouquinho aqui na minha bandeja, tá? E com o pincel também de cabo amarelo, eu vou pegar aqui um pouquinho na bandeja, tira bem o excesso, tá? Pra não encharcar a peça. E aí, a gente vai aqui, deixa eu tirar um pouquinho do excesso aqui no papel. E aqui eu vou fazendo um puxadinho também, como se fosse uma pátina seca, bem de leve, puxando aqui essa cor marrom pra dentro da peça. Então, aqui perceba que eu fiz a medição aqui de onde vai o telhadinho e abaixo dele eu começo a fazer. E aí, valorizar um pouco também os cantos, né? Fazer aqui um queimadinho, né? Um esfumadinho, que a gente chama. Dentro desses veios também, né? Para realçar as rachaduras do craquelê. Deixa eu só posicionar aqui para ver se... Fazer bem os cantinhos aqui. Essa queimadinha, ela é importante porque ela dá um acabamento, né? E favorece mais a peça, valoriza, realça mais. Olha, aqui nos veiozinhos onde rachou, né? Que tem a cor de baixo aparecendo, aí a gente dá uma reforçada aqui com o pincel mais deitadinho aqui nos cantos.
E aí, também aqui é de gosto, tá? Faz o quanto você achar que deve, se ficar bom pra você, ok, não tem regra, tá? Faz uma pátina seca aqui por cima. E o pincel bem leve de tinta. Olha só, que legal que fica, não é mesmo? Deixa eu posicionar aqui, só pra gente ver como vai ficar. Então, eu vou fazer aqui um efeito nessa parte de baixo aqui, o azul, onde vai os ganchinhos, tá? Vou bater um stencil que eu tenho aqui, que é de tijolinho, também opcional. É mais pra dar um charme aqui na peça, né? Só vou prendê-la aqui o stencil pra ele não deslizar. E aí, com o pincel Pitot, eu vou usar esse azul da Prússia, que é um azul mais escuro do que o azul que eu usei aqui na peça. Eu vou deixar aqui na descrição o nome desse azul que eu usei, tá bom? Eu vou usar aqui o pincel Pitot, esse é o número 2 da Condor. Eu pego lá um pouquinho de tinta, tiro o excesso na bandejinha. E vou aplicar aqui sobre o stencil em batidinhas. Importante o pincel também não estar carregado de tinta para não borrar por baixo do stencil. Então, só ficar atento, tira o máximo de excesso de tinta e a gente vai dando aqui as batidinhas. Vou tirar o stencil aqui e posicionar a continuação dele aqui para dar finalização nessa parte, ok? Pronto. Então, ficou assim, acho que dá pra ver. E aí, ele vai ser colocado aqui. Agora, eu pintei aqui a parte de trás de preto, tá? Já deixei acabado e bati o stencil aqui. Eu gravei a aplicação do stencil, mas não filmou. Então, vai ficar pra próxima do stencil. Mas aqui a gente vai colar as partes agora, né? Vou passar um verniz acrílico fosco para dar o acabamento e colar as partes. Então, aqui eu já colei, né? E ficou assim a peça, olha. Atrás coloquei a minha etiqueta. E é isso, espero que vocês tenham gostado da técnica. Vou colocar aqui os ganchinhos. E esse é o resultado, uma técnica que dá para usar em várias outras peças. Espero que você tenha gostado e me siga aqui para mais dicas.